Dando sequência no conteúdo de Engie 338, vamos abordar nessa videoaula o tema lubrificação e lubrificantes. Essa aula ficou dividida aqui nos seguintes tópicos. Vamos fazer uma breve introdução sobre o processo de atrito, né, que é o principal elemento que tem aí no contexto da lubrificação. Vamos caracterizar o processo de lubrificação e as substâncias que são utilizadas como lubrificantes e também aprender a classificá-las, né? Tanto a questão aí dos lubrificantes para motores, também como os lubrificantes para transmissão. E finalizaremos com a questão das graxas, né, que já são os lubrificantes aí que recebem uma denominação diferenciada, né, um uso diferenciado aí dos óleos. Esses aí, por sinal, são os mais utilizados nas máquinas e equipamentos agrícolas, então basicamente vamos ficar restrito a eles. Pessoal, o processo de atrito acho que não é novidade para ninguém, certamente, né? O atrito ele é uma força que se opõe ao movimento de determinado corpo em cima de determinada superfície, né? Então, se eu tenho um prato em cima de uma mesa e eu quero deslocar, eu vou ter que de fato vencer uma força de atrito que existe entre esse objeto e o anteparo, né, onde que ele está ali, no caso a mesa. Então, parte da força que eu aplicar para fazer esse deslocamento, ela está sendo utilizada para vencer essa resistência que existe, né, na região de contato entre os dois objetos. É lógico que essa questão do atrito ele vai depender de vários fatores, né? Como, por exemplo, a condição da superfície onde nós estamos deslizando esse objeto, né? Então, nós temos superfícies que são visivelmente mais rugosas que outras, ok? Então, a gente já, de forma mais direta, né, nós conseguimos identificar ali que existirão diferentes forças de atrito associadas, mas em alguns casos nós temos certas dificuldades, né? Primeiro, por mais lisa que uma superfície se apresente, né, ela vai possuir micro-rugosidades na sua constituição. Então, às vezes eu analiso, né, macroscopicamente uma peça de metal, né, um chão, por exemplo, um chão está lisinho lá, só que quando eu vou, né, ao nível microscópico, a gente consegue identificar que existem várias fissuras, né, várias irregularidades nessas superfícies, e isso aí vai contribuir com essa questão da força de atrito, né? Então, aqui no caso do exemplo, está sendo simbolizado, né, uma força horizontal para a direita, no intuito de deslocar essa caixa, e a superfície aqui, né, indicando esse componente de força F minúsculo aqui, que é a força que se opõe ao movimento da caixa, né, que é a força de atrito. Certamente vocês vão se lembrar aí da existência de dois tipos de atrito, né, o atrito estático e o atrito dinâmico. E aqui para calcular, né, tanto a força de atrito estático como a força de atrito dinâmico, nós basicamente fazemos um produto entre um coeficiente adimensional, certo? E a força normal. Lembrando que a força normal é aquela que atua, né, que está o quê? Perpendicular a um objeto, né? Então ele faz um par de reação aí com o peso do objeto que nós estamos avaliando. Então esse aqui é o Fn que nós estamos pensando nessas situações, né? Temos atrito estático e temos atrito dinâmico, né? Então esses dois aí, conforme o próprio nome já sugere, o atrito estático é quando o objeto está parado, né? Então ele está parado e você deseja imprimir uma força ali para vencer aquele atrito inicial. E depois, quando esse objeto ele já inicia o seu deslocamento na superfície, ele vai apresentar o que nós conhecemos aí por atrito dinâmico, né? Então são dois coeficientes diferentes. Geralmente, né, para boa parte dos casos, o coeficiente de atrito estático ele é maior. Acho que todo mundo já fez aí um experimento ou constatou que para você tirar um objeto da inércia acaba sendo necessária a utilização de uma força bem maior, não é isso? Então a gente vai movimentar um móvel na casa da gente e a gente aplica um esforço, mas depois que ele começa a andar, parece que fica um pouco mais leve, né? Então seria basicamente essa ideia aí do atrito estático e dinâmico.
Bom, pessoal, o atrito ele é fundamental em várias coisas, né? Um carro ele só consegue fazer uma curva, só consegue se deslocar em cima de uma pista, né? Em razão do atrito, né? O atrito é lógico que ele é essencial para a vida. Só que em determinadas situações ele é uma coisa extremamente indesejável, né? Nós temos aqui uma figura de uma engrenagem que já foi inclusive assunto aqui na aula da disciplina, na aula anterior, né? Então, nós temos uma engrenagem e essas engrenagens elas vão trabalhar em associação, assim como nós já identificamos, né? Entre o contato, né, entre os dentes dessas engrenagens vão existir um contato e é lógico que tem a questão do atrito. O atrito, né, ele é necessário, só que ele também é prejudicial. Por quê? Porque ele vai promover o desgaste, não é isso? Então, um corpo ali que tem um movimento relativo com o outro, acaba surgindo uma superfície ali onde pode ocorrer um desgaste. No caso, essa engrenagem aqui está identificando muito isso, né? Alguns dentes quebrados, algumas avarias aqui nas faces dos dentes, né? Então, o atrito em alguns mecanismos, em alguns sistemas, ele deve ser evitado a fim de buscar aí uma melhoria no sistema como um todo, né? Evitar desgaste, evitar perdas no sistema de transmissão, evitar a questão de sobreaquecimento, evitar a liberação de ruídos. Então, no caso, né, quando a gente fala em lubrificação, a ideia é simplesmente colocar uma substância lubrificante entre os elementos que trabalham em movimento relativo, né? Então, nós temos aqui no exemplo, né, uma figura onde duas engrenagens estão recebendo aqui uma determinada quantidade de óleo, né? Nós temos um óleo lubrificante sendo empregado aqui para formar um filme, né? E esse filme ele vai fazer o intermédio entre o contato desses dois elementos, evitar que eles trabalhem diretamente um contra o outro, né? E visando o que já foi mencionado, né? Reduzir desgaste, aumentar a vida útil, reduzir temperatura, ruído, enfim. Então, esses aqui são, né, conforme já mencionado, os objetivos básicos da lubrificação. Reduzir atrito é o mais primordial de todos, por assim dizer. Depois nós temos os outros, né, a redução do índice de ruído, do nível de ruído de determinado mecanismo, eliminar calor, né, então tem um papel importante no controle da temperatura, eliminar impurezas, essa aqui é uma coisa interessante. Acredito que todos saibam que de tempos em tempos nós devemos substituir o óleo do motor de um carro, né? Então, é uma das manutenções mais básicas feitas aí em um automóvel. Com que razão, né, é feita essa substituição? É lógico que aquele óleo tem a sua vida útil, né? Ele tem, assim como todos os produtos, ele tem uma validade, né? Então, dentro desse prazo, ele vai exercer sua função de forma satisfatória. É, Só que nós devemos pensar que durante o funcionamento, o próprio motor ele vai sofrer o desgaste, mesmo lubrificado, viu, pessoal? Não, pelo fato de você ter um processo de lubrificação, não significa que não ocorrerá desgaste, não ocorrerá atrito. Nós estamos falando de uma redução do atrito aí a níveis satisfatórios. Mas quando a gente faz a introdução, né, faz a troca do óleo, nós estamos retirando o quê? Aquela limalha, aquelas impurezas que se desprenderam dos constituintes do motor, né, e nós estamos colocando um óleo novo. Então acaba sendo um processo aí de retirada, de limpeza daquele ambiente do motor. Um outro exemplo, né, que é bem comum em várias máquinas e também nas máquinas agrícolas é a questão da graxa. A introdução de graxa em galerias com o intuito de lubrificar, ela geralmente ocorre com a expulsão da graxa antiga. Então aquela graxa antiga ela estava toda escura, cheia de impureza, né, de areia, de fragmentos diversos, então ela acaba sendo retirada pela graxa limpa. Então isso aqui é uma função interessante. E é lógico que isso tudo aqui combinado, nós estamos pensando aí num ganho de rendimento, num ganho de eficiência global do mecanismo, né? Trabalhando bem lubrificado, esse mecanismo ele vai nos entregar melhores resultados. Bom, pessoal, só para passar um pouco melhor dessa ideia aí do que seria lubrificação, né? Acho que todo mundo já por intuição sabe o que mas nós temos aqui algumas teorias da lubrificação, isso aqui são até
fragmentos antigos aí. Mas, por exemplo, nós temos essa primeira aqui, que é a hidrodinâmica, que ela fala que o lubrificante ela se comporta, né, ele se comporta como uma película entre as superfícies, né? Então, isso aqui, vamos imaginar que a substância lubrificante, o óleo, por exemplo, ela vai evitar que essas superfícies se toquem diretamente. Ele vai ser o que? Ele vai ser o meio campo entre os dois elementos, ok? Temos essa outra teoria molecular que ela fala que o lubrificante se comporta como pequenas esferas, né? Nesse ponto aí onde ocorre o contato das duas superfícies, né? Fazendo o quê? Facilitando a rolagem entre as duas. A terceira teoria que está ali é a dielétrica, que fala que o lubrificante ele vai atuar por meio de forças de repulsão. Todos sabemos, né, que cargas de mesmo sinal elas tendem a causar repulsão. Então, seria basicamente a ideia, né, de termos duas superfícies e as duas serem carregadas positivamente, né? Então, nós teríamos aqui uma força de repulsão atuando entre esses dois componentes. Enfim, as três aqui, pessoal, simplesmente querem dizer a mesma coisa, né? Reduzir essa pressão de contato entre os componentes aí, visando a redução de atrito e, é lógico, juntamente daqueles todos, né, daqueles todos os objetivos que nós vimos aí anteriormente. Bom, conforme já apresentado, um exemplo, né, de utilização está dentro de um motor de combustão interna. Se for um motor diesel, se for um motor de gasolina, um motor de trator, um motor de um carro de passeio, ele precisa ter lubrificação, pessoal. Por quê? Nós vamos ver isso aqui numa aula seguinte, que o motor ele é cheio, né, de peças que apresentam movimento relativo. Então nós temos aqui válvulas, temos aqui o pistão, temos o eixo virabrequim aqui embaixo, eixo comando de válvulas, vários componentes que trabalham em movimento relativo. E é lógico que para conseguir, né, redução de atrito e fazer todas aquelas funções da lubrificação, é necessário que nós tenhamos um sistema aqui, né, com essa finalidade muito bem implementado, okay? Permitindo aí redução de atrito, redução de ruído, eliminação de calor, impureza, e, né, no final ali, aumentar a eficiência global desse sistema. Outra coisa importante, né, a parte aí do sistema de transmissão, um trator agrícola, por exemplo, a transmissão ela é muito importante porque é uma máquina de tração, uma máquina para produzir basicamente torque, né? Então, nós precisamos ter ali um mecanismo de transmissão bem elaborado e hoje, né, nós já temos aí uma tecnologia muito boa em termos de sistemas de transmissão para máquinas e é lógico que isso aí tudo tem que ser bem lubrificado para operar de forma correta. Então a gente tem, nós temos aí várias aplicações. Acho que na videoaula aqui para ficar mais curto cabem essas duas aí. Acho que todo mundo já entendeu, né? Aliás, todo mundo no cotidiano já usou um pouquinho de lubrificação, né? Às vezes vai na corrente da moto, vai tirar um parafuso, você acaba utilizando de alguns recursos, né, para facilitar o processo. Aqui uma visão geral, né, do trator. Então nós temos aqui, nós temos aqui na frente o motor, né? Acho que eu já dei isso aqui como exemplo. Motor, sistema de transmissão, caixa de marcha, diferencial, redução final. Tudo isso aqui é banhado a óleo, né? A gente precisa ter lubrificante espalhado em todas as peças, né? Todos os mecanismos que apresentam aí movimento relativo, né? Esses componentes que apresentam movimento relativo. E dentro do trator, né, a gente vai ter principalmente a questão do óleo, já citado, e também das graxas. Pessoal, e só para ressaltar um pouco, né, a importância da lubrificação, existe dentro do manual do trator, né, vocês vão encontrar um mapa de lubrificação. Ele vai te apontar várias regiões, vários pontos, né, que precisam ser lubrificados. Então, é muito difícil, são muitos detalhes aqui que a gente tem que lembrar. Está sempre de posse também do manual, né, para não deixar nenhum ponto importante sem lubrificação, evitando um dano futuro no equipamento. Agora vamos falar sobre as substâncias, né, que fazem a lubrificação, que são denominadas de lubrificante, né? Então, basicamente, a definição é essa mesmo, pessoal. Lubrificantes são substâncias
que apresentam a capacidade de reduzir atrito. Então, essas substâncias, né, elas podem ter diferentes origens. A gente acaba ficando sempre, quando fala em lubrificante, vamos mais diretamente aí para os sintéticos, né? Mas existem várias substâncias aí de diferentes origens que vão assumir essa função. Coloquei aqui alguns exemplos dessas substâncias, né? Primeiramente aqui os orgânicos, tanto de origem vegetal como animal. Nós temos óleos, né, de diferentes plantas, como a mamona, a oliva, né, o azeite é um lubrificante, óleo de palma, sebo, banha e etc, né? Então, antigamente, né, se utilizava muito sebo e banha para fazer a lubrificação de máquinas mais simples, né? Às vezes máquinas até cujos componentes eram feitos de madeira. O sebo também era utilizado para fazer processo de lubrificação de eixo de carro de boi. Então aqui tem muita coisa interessante, né, de origem orgânica que ainda pode ser utilizado aí, em alguns sistemas, né, dependendo da sua natureza. Hoje, né, nós temos uma predominância muito grande aí dos lubrificantes, tanto de origem mineral, né, derivados do petróleo, ou também dos sintéticos, né, que já são obtidos aí por meio da indústria petroquímica, né? Eles não são encontrados naturalmente, eles precisam ser de fato produzidos, ok? E esses aí são os três tipos, né, básicos que nós podemos ter aí em relação à origem. Agora, quanto ao estado físico, nós podemos encontrar lubrificantes que têm caráter sólido. Aqui listamos como exemplo o talco. Isso pode ser o talco mesmo lá que a gente é acostumado, né? Passar criança e tudo. Ele, se a gente pega e esfrega na mão, a gente vê que é utilizado, né? Ele tem ali pelo fato de ser feito com substâncias lamelares, né? Uma desliza sobre a outra, então favorece o processo de redução do atrito. A mesma coisa pode ser mencionada em relação a grafite e também a mica. A grafite dentro da agricultura ela tem uma questão interessante que ela é muito utilizada para fazer lubrificação de sementes. Então, quando você vai plantar com uma máquina, uma semeadora, você geralmente utiliza grafite para melhorar a fluidez das sementes no interior do reservatório, dentro do dosador da semeadora, né? Então, isso é uma prática muito comum. Com relação aí aos pastosos, já foi mencionada a questão da graxa, né, a graxa que é bastante utilizada, e também da banha e do sebo, que hoje em dia já tem utilizações mais limitadas, né, mas serve aí como um exemplo para nós aqui na disciplina. Com relação aos líquidos, temos os mais variados óleos, né, sejam eles de origem aí, mineral, sintético ou até mesmo de origem natural, né, de origem orgânica. Também, acho que aqui é o ponto mais raro, né, seria você encontrar um lubrificante gasoso. Pois então, os gases, né, ele também têm a capacidade de reduzir atrito. Imagine que vocês têm duas peças que estão próximas uma da outra e de fato vão estar sujeitas a uma carga. Se você introduz ar sob pressão entre as duas superfícies, existe o que? Uma força de, né, existe, na verdade, vai ser criada ali uma força de repulsão entre as duas partes, não é isso? Então o ar ele também tem a capacidade de lubrificar. Okay? Aqui também tem alguns exemplos do nitrogênio, do freon, mas a ideia é simplesmente vocês saberem essa classificação quanto ao estado físico. Pessoal, conforme já mencionado, né, nas máquinas agrícolas, vamos utilizar aqui basicamente óleos e graxas, ok? São os mais importantes aí dentro do nosso conceito. E agora nós vamos ver algumas características, né? Tem a principal característica, aliás, de um lubrificante, principalmente quando tratamos de óleo, é a questão de viscosidade. Né? O que é a viscosidade? É a resistência que um fluido apresenta ao deslocamento. A figura aí está representando o mel, né? O mel é uma substância que todos sabemos que ela é muito viscosa. Isso por quê? Porque a gente coloca, né, uma colher dentro do mel, nós percebemos que tudo demora, né? Olha aqui. Então ele forma uma borda bem acentuada, ele demora muito a correr, né, a escoar. Então é uma substância aí de elevada viscosidade. E a viscosidade
de um lubrificante, ela vai ser fundamental aí para a gente designar para qual aplicação ele é utilizado. Então nós temos, por exemplo, óleos de motores que geralmente eles têm uma viscosidade menor que os óleos que são utilizados para transmissão, ok? Geralmente a transmissão ela precisa de um óleo que se movimente mais lentamente, principalmente pelo fato de às vezes o mecanismo ele não ficar totalmente imerso naquela quantidade de óleo, né? Então a viscosidade, só para a gente relembrar esse conceito, ela passa a ser um fator muito importante. Existem vários métodos para chegar nesse valor de viscosidade, né? E existem alguns padrões interessantes. Esse aqui é o viscosímetro de Seibold, que é o seguinte: nós colocamos um determinado volume de óleo aqui, não sei se são 50 ml, acho que também não vem ao caso aqui, mas esse equipamento ele determina qual tempo, acho que é 60 ml, né, a gente está aqui, ele determina qual tempo necessário para escoar todo esse volume que está aqui em cima, né? Então, quanto maior o tempo necessário, é lógico que maior será a viscosidade dessa substância, desse óleo que nós estamos avaliando. É lógico que toda essa amostragem deve ser feita em condições controladas, viu, pessoal? Porque a simples variação da temperatura vai produzir mudanças na viscosidade. Então, nós devemos tomar cuidado com essa questão. Então, está aí o exemplo do viscosímetro de Seibold, né? E outra coisa também que eu gostaria de comentar com vocês, né, mesmo que brevemente aqui, é sobre os aditivos, né? Às vezes é muito comum nós chegarmos em um posto para fazer a troca de óleo de um automóvel e nos ser oferecido ali alguma coisa em termos de aditivo. Ah, você não quer colocar alguma coisa, não? Hoje o pessoal gosta muito do Militec, né, que é um aditivo que está ali no óleo. Mas enfim, são substâncias, pessoal, que elas são adicionadas ao óleo com a intenção de lhe conferir algumas características ou melhorar as características. Quer dizer o que? O aditivo não é lubrificante. Ele vai auxiliar o lubrificante na execução da sua tarefa, que é reduzir o atrito, reduzir temperatura, né? Tudo aquilo que nós já comentamos anteriormente. Então aqui tem alguns exemplos, né? Temos aí a questão de detergentes, dispersante, que é evitar a formação de espuma dentro do recipiente, né? Se a gente estiver falando do motor, nós estamos falando do cárter, ok? Ou, né, qualquer outra recipiente que esse óleo esteja contido. Temos melhoradores do índice de viscosidade, então é possível mudar a viscosidade de um óleo lubrificante mediante a utilização desses recursos. É lógico que isso aí tem que ser feito de uma forma bem estudada, né? De uma forma ali que tenha um embasamento para não comprometer o componente mecânico. Temos aí alguns que vão abaixar o ponto de fluidez, ok? Temos outros adjuvantes que vão evitar a oxidação, evitar a formação de ferrugem, né, o anticorrosivo. Isso aqui é bem interessante, né, porque todos os componentes aí, eles são componentes metálicos, sujeitos à corrosão. Temos também alguns exemplos aí em termos de anticongelante. Algumas regiões, de fato, elas vão precisar de aditivos dessa natureza, porque a temperatura é muito baixa, né? Então você, para conseguir fazer com que um óleo lubrificante se movimente e consiga chegar em todos os mecanismos, é dependente aí, lógico, de não estar sólido, né? Não tem que estar congelado, ele tem que estar líquido. Temos anti-espumas, né? Anti-espumante, que vai evitar a formação de espuma no reservatório, melhorar a questão de resistência à pressão extrema. Então, esses aditivos, né, eu quero frisar com vocês que eles não são lubrificantes, eles não vão puramente ser utilizados como lubrificantes, eles vão melhorar alguma característica do óleo que vocês já estão utilizando. Vamos falar então sobre a classificação dos óleos lubrificantes para motores. De acordo com a SAE, né, que é a Sociedade
dos engenheiros automotivos, né, nós temos uma classificação de acordo com a viscosidade. Por isso que lá atrás, né, anteriormente, eu falei sobre essa característica, sobre a viscosidade, que é a resistência que um fluido apresenta ao escoamento. Então, pela SAI, essa classificação ela é justamente em cima da viscosidade. Quando nós falamos do sistema API, que é o Instituto Americano do Petróleo, nós temos uma classificação que segue aí as características do motor, certo? Os aditivos que vão ser utilizados, também as condições de trabalho, se são condições mais suaves, condições mais robustas, então a classificação ela se dá dessa forma, né? E nós temos também essa classificação militar aqui, que é do Exército Americano, e aplicada para motores de ignição por compressão, os motores diesel, né? Isso aqui já adianto para vocês que é muito pouco utilizado, mas vocês ainda conseguem ver aqui, em termos de Brasil, algumas classificações aqui, principalmente se a gente pegar na área agrícola, ok? Bom, de acordo com a classificação SAI, esses óleos de motores eles devem ser ensaiados em duas condições, né? Nós já sabemos que a classificação ocorre de acordo com a viscosidade e nós temos aqui uma diferenciação. Nós temos os óleos de inverno e os óleos de verão. Os óleos de inverno, a viscosidade ela é obtida entre temperaturas aí de 0 até menos 10 graus Celsius, né? Então, aquele teste no viscosímetro vai ser feito nessa faixa de temperatura, enquanto que os óleos classificados como de verão, a avaliação é feita em torno de 100 graus Celsius, né? A gente sabe que a viscosidade ela depende da temperatura e de acordo com a região que nós estamos utilizando, é necessário ficar atento a isso, né? Então, de acordo com a classificação SAI, nós temos aí 6 grupos de óleo. O óleo 0W, o óleo 5W, o óleo 10W, 15W, 20W, 25W. Pessoal, note que todas aqui tem essa letra depois, né, o W aqui. Por quê? Porque isso aqui quer dizer winter, né? Então é um óleo de inverno. Então fica fácil para a gente lembrar que o de inverno ele tem aqui essa letra. Depois o de verão vocês vão ver que não tem letra nenhuma. E o que acontece em relação aos números? Quanto maior o número aqui que precede a letra, maior é a viscosidade do óleo. Isso aí está fazendo inclusive uma menção ao valor do tempo, né, que foi gasto para escoar um determinado volume lá no viscosímetro. Então esses óleos, de forma geral, inclusive pela condição de temperatura, eles se apresentam menos viscosos, ok? Nessa temperatura eles devem ser dessa forma para conseguir operar na condição de frio mais intenso, né? E eles são bombeados aí mais facilmente, ok? Se fosse um óleo muito viscoso no frio, a situação aqui ficaria extremamente crítica, né? E tudo isso aí, a reduzida viscosidade, né, ele permite ser bombeado facilmente para todos os componentes dos motores, ele vai facilitar a questão da partida a frio. Então, é um óleo específico aí para condições de inverno. Quando trabalhamos com óleos de verão, nós temos apenas 5 grupos, que é o 20, 30, 40, 50 e 60. Novamente, esses valores dizem respeito à viscosidade do óleo, né? Vamos lembrar do teste lá do viscosímetro. Então, quer dizer que esse óleo 60 aqui é o óleo mais viscoso de todos aqui desse grupo, ok? Então, na condição de serem substâncias, né, de serem óleos lubrificantes mais viscosos, né, a viscosidade é um fator primordial no processo de lubrificação, são óleos que vão proteger mais, né, o motor contra desgaste, porque ele vai ter ali uma capacidade, né, de resistir a uma pressão externa um pouco maior que os óleos de inverno. E geralmente o consumo desse óleo aqui ele é menor. Vamos fazer uma alusão aí, às vezes você troca o óleo do carro, né, a cada 8, 10 mil quilômetros. A gente está pensando aqui no óleo de verão, mas se fosse um óleo de inverno, essa troca ela deveria ser feita em períodos mais curtos, né? Por isso que está listado aí a questão do menor consumo. Partindo aí para a questão do óleo
né, da classificação API, que é do Instituto Americano de Petróleo, né, de acordo com a qualidade do óleo, né, serviço e carga. Então, nós teremos que saber qual tipo de óleo ali ele encaixa no tipo de serviço, na aplicação que nós estamos utilizando. E nós podemos ter esses óleos tanto para motores de ignição por centelha, que são os motores aí que a gente popularmente chama de ciclo Otto, né? E também para os motores de ignição por compressão, que são os motores do ciclo diesel, ok? O interessante, ó, que em ambos os casos nós temos a sequência do alfabeto aqui, ó, A, B, C, né? Aqui tem um reticências, mas iria continuar toda essa classificação. E aqui no diesel também, ó, A, B, C, F e G, né? E assim por diante. Isso aqui está um pouco desatualizado, já deve ter óleo aí que dá sequência nessa classificação em todos os dois casos aqui, ok? O que eu quero frisar com vocês é porque tem esse S aqui. Esse S vem de centelha, que seria aí Spark. Então, nós temos aqui Spark. Esses aqui são para motores do ciclo Otto, motores de ignição por centelha. E o C aqui por causa do compression, né? Motores de ignição por compressão. Então, nós temos aqui o compression, ok? E nós temos aqui o seguinte, ó, quanto maior for essa letra aqui, quanto mais avançada ela estiver no alfabeto, maior é a qualidade desse óleo. Então, de acordo com o que está listado aqui, o óleo SL, ele tem muito mais qualidade do que um óleo SA, né? O SA, ele é o óleo de entrada, o primeiro que aparece. Da mesma forma, temos aqui embaixo, à medida que avançamos ao longo do alfabeto, nós temos a melhoria da qualidade, né? Então, isso aí vem do desenvolvimento, da indústria, dos processos para a obtenção de um óleo que seja de maior qualidade no contexto geral, ok? Então, nós temos aqui essa classificação API. E agora no sistema militar, é uma classificação que vocês podem até encontrar, às vezes, em alguma embalagem junto aí das classificações, né? Às vezes você pega uma embalagem e não tem só a classificação SAI, não tem só a API, às vezes está meio misturado ali, né? Essa é uma classificação um pouco mais difícil de ser encontrada, mas a gente tem basicamente 3 tipos de óleo. E se eu não me engano, isso aqui é até uma coisa que eu preciso reforçar lá, diz respeito aí à quantidade de carga que a gente tem, né? Condições mais severas, a gente parte aqui para o índice C. Então, isso aqui eu vou até, de acordo com o andamento, verificar com vocês e qualquer coisa eu complemento na nossa reunião. Bom, em relação à classificação dos óleos lubrificantes para transmissões, nós temos também aí uma predominância da classificação no sistema SAI e no sistema API. No sistema SAI, nós temos aqui a mesma coisa em termos de parâmetro, né, que é a viscosidade, e também a classificação em termos de óleo de inverno e óleo de verão. O óleo de inverno, nós temos aí 3 tipos, o 75W, 80W e o 85W, e para verão nós temos o 90, o 140 e o 250. Novamente aqui, só lembrando, né, são óleos mais viscosos na medida que esse número aumenta. E na questão da classificação API do Instituto Americano do Petróleo, vamos ter aqui 6 tipos, né, que vão aqui do GL1 até o GL6. O que quer dizer GL? Né? Gear Lubrification. Lubrificação de engrenagens, né? Então essa aqui é a classificação aí, para a gente lembrar que são utilizadas em transmissões. Bom, para as aplicações agrícolas, né, acaba que esses 4 últimos aqui eles são mais utilizados, né? A gente vai ter aí mais esses 4 tipos de óleo, o GL4, GL5 e GL6. E alguns aspectos importantes que devem ser considerados não só em relação aos óleos de transmissão, mas também aos óleos de motores, é a questão do ponto de fulgor, que é a temperatura de liberação dos primeiros vapores inflamáveis, e também o ponto de fluidez, que é a temperatura em que o escoamento cessa. Por que isso aqui acontece, pessoal? O óleo lubrificante, né, a gente tem que pensar nesse ponto de fulgor aqui,
da seguinte forma: existe um teste que você coloca, eu não sei o equipamento que faz, não me recordo aqui, mas você coloca, né, o óleo em determinado recipiente e deixa uma chama acesa aqui em cima. Então, na medida que essa substância, esse óleo lubrificante vai aquecendo, né, assim que surge ali a primeira é, tocha, né, o primeiro indício de queima aqui é a temperatura do ponto de fulgor, né? Ele vai ser importante por quê? Para saber, né, em quais aplicações aquele óleo vai se restringir em razão da temperatura normal do sistema, né? Então é um ponto importante a gente pensar aí nesses óleos de forma geral. E o ponto de fluidez é porque está relacionado que quando o escoamento cessa. Então isso aqui não é uma característica desejável no óleo, né? São pontos de temperatura que são extremos, né? Um tá frio demais, o outro tá quente demais, onde nós devemos considerar essas duas situações, né? Quando cessa o escoamento e quando começa, né, que está quente demais, começa a liberar esses vapores inflamáveis. Por isso é necessário conhecer o mecanismo muito bem para que a gente consiga delimitar qual o melhor óleo para cada situação. Em termos de graxas lubrificantes, a classificação já é aqui uma coisa mais nova, né, porque não é do API, nem o SAI, nem o militar, mas vem do National Lubricating Grease Institute, né, isso seria Instituto Nacional de Graxas Lubrificante, alguma coisa nesse contexto aí. De acordo com esse instituto, a classificação da cidade de acordo com a consistência. Então a graxa ela é um lubrificante pastoso, viu, pessoal? Não é um lubrificante líquido, como se fosse de fato sei lá, um doce de leite, não é pastoso de fato, né? Então a gente está pensando ali em consistência. Nós temos graxas que são menos pastosas ou mais pastosas, né? Que seria aí a questão da consistência. E a classificação, ela utiliza desses números aqui, ó. Então, nós temos basicamente 9 classes, né? Começando aqui 0, 0, 0, 0, 0 e 0. No caso, essas três primeiras aqui são voltadas para pequenas engrenagens, no caso são graxas mais finas, né? De menor consistência, e você vai utilizar ali em mecanismos que são mais sensíveis, que são mais delicados. Então, aqui nós estamos pensando num brinquedo, alguma coisa que utilize pequenas engrenagens, talvez até um relógio. Então, são para essas aplicações. Agora, as graxas 1, 2 e 3 já são para aplicações mais gerais aí, em termos de mancais de rolamento, né, de forma geral, e que não fiquem sujeitos a cargas extremas, né? Para máquinas agrícolas, geralmente nós ficamos nas classificações 4 e 5, né, que são aí as mais utilizadas em máquinas e implementos agrícolas. A graxa 6 já é uma graxa extremamente consistente, ela é até chamada de graxa em bloco, né? Ela é tão pastosa que ela é chamada de graxa em bloco, né? Porque eu não vou saber falar assim um exemplo, né? Mas a consistência dela é bem superior. E essas aplicações robustas seriam as que exigem muito em termos de pressão nos elementos que são lubrificados por essa substância, ok? Então existe essa classificação. Para saber a consistência das graxas, existem dispositivos, né? O que está projetado para vocês aí é um penetrômetro, né? Que vai determinar a consistência das graxas. O que acontece? Aqui nós temos um, um relógio comparador que ele vai medir o que? O deslocamento vertical aqui de um cone de massa controlada, certo? O que acontece? Esse cone é liberado, a gente coloca ele, né, em cima, tocando com essa bem a pontinha dele tocando aqui, ó, onde a graxa está no recipiente aqui, ó, ok? Aí a gente libera para que a gravidade possa fazer a sua função, né? Puxar o cone para baixo. Aí nós vamos determinar qual foi o deslocamento que essa haste teve, né? O quanto que que o cone penetrou na graxa em 5 segundos.
Então, quando uma graxa ela é mais consistente, o tempo, né, no caso, aliás, o deslocamento em 5 segundos, né, a penetração desse cone será menor. Agora, quando a graxa é menos consistente, em 5 segundos o cone vai conseguir, né, penetrar muito mais nessa substância. Então, isso aí está relacionado, pessoal, com aquela capacidade de resistir a pressões que já foi mencionado com vocês aí ao longo da aula. As graxas, na verdade, elas são a junção de um óleo lubrificante, ok? Que já foi apresentado para vocês. Nós temos um óleo lubrificante, alguns aditivos, né, que vão depender da aplicação final dessa substância, e o que a gente chama de sabão, que é uma substância espessante, que vai utilizar o quê? Para dar liga aqui naquela graxa, né? Então, esse sabão, o espessante, ele pode ser de cálcio, pode ser de sódio, lítio, e de uma mistura aí, de uma junção de cálcio e sódio. O que isso aí vai interferir? Basicamente duas coisas: resistência à água e resistência à temperatura, né? A gente consegue perceber aqui que nós temos a primeira aqui, ó. Então nós temos uma graxa com complexo de cálcio, né? No caso aqui é cálcio e sódio. Apresenta boa resistência à água, né? Nós temos o de lítio, a mesma coisa, cálcio, a mesma coisa. Agora o sódio, quando utilizado de forma isolada, ele já não apresenta boa resistência à água. Qual que é a importância disso? Vamos pensar aí numa grade, né, que é utilizada para preparo de solo. Se nós temos uma lubrificação por meio de graxa e é lógico que aquele implemento às vezes vai estar trabalhando, começa a chover, está sujeito a tomar água ali, né, durante a sua operação, a gente tem que pensar, né, ó, a graxa vai sair, não vai sair, então está relacionado com a manutenção da graxa no local em que ela deve ficar para fazer a sua função, que é de reduzir atrito, ok? Então nós devemos pensar em termos de resistência à água e também em termos de resistência à temperatura. Por quê? Porque às vezes o aquecimento da máquina, do implemento que nós estamos lubrificando e do componente, né, o sabão ele não vai fornecer a resistência que nós precisamos, né? Ele pode dissolver aquela graxa, perder a sua capacidade de lubrificação. Em relação a isso, eu acho que a mais crítica de todas acaba sendo a graxa com sabão de cálcio, né? Ela não tem muita resistência ao aumento da temperatura, que é um teste que foi feito, né? Simbolizando isso tudo aí. Agora, quando se fala de sódio, lítio e também o complexo de cálcio, nós temos um bom comportamento. Isso quer dizer que as graxas vão conseguir manter a sua capacidade de lubrificação mesmo em temperaturas mais elevadas. Por isso que é necessário, mais uma vez vou reforçar, conhecer o mecanismo para que nós possamos definir qual o melhor tipo de graxa lubrificante ou até mesmo de óleo, né, que vai ser utilizado ali para fazer o processo de lubrificação. Bom, na agricultura hoje você compra muito a graxa de múltiplo uso, né? Então você tem uma graxa lá que atende vários tipos de máquinas, né? Então isso aqui é tanto para mecanismos mais simples, um pouquinho mais complexos. Então a gente tem uma graxa que atende a vários propósitos dentro da propriedade. Isso facilita porque, assim como acontece no óleo, a gente não precisa ficar tendo só uma marca, só um modelo ali para cada tipo de aplicação. Então isso aqui já cria, né, uma capilaridade maior de uso. Nós podemos utilizar aí em várias partes aí nas máquinas que nós temos na propriedade. Então já foi apresentado, né, a questão que algumas características importantes, né, da graxa, que é a questão da consistência, que já foi apresentado. E esse outro aqui é importante, esse eu não comentei antes, a temperatura do ponto de gota, né? Esse basicamente a temperatura em que a graxa vai passar do estado pastoso para líquido. Por que que essa alteração é importante? Porque se isso aqui acontecer, já era, ela perdeu a sua capacidade de lubrificar, né? A gente pensou, aliás, nós mostramos lá a relação
do sabão da graxa, né, do espessante, com a temperatura. Então, isso está relacionado com esse ponto de gota, né? A partir do momento em que a graxa lubrificante se torna líquida, ela já não consegue exercer mais a sua função. E a graxa, ela tem até uma característica adicional bem interessante, que ela deve ficar confinada em determinados elementos, ela deve ficar confinada em galerias fazendo a lubrificação. Então, você tem um mancal de rolamento, a graxa tem que ficar lá dentro, né, fazendo o seu processo. Se fosse um óleo, né, no caso um líquido, não fica, né, ele vai extravasar. Por isso que esse ponto de gota ele é importante e nós sabemos aí da sua relação, né, com a substância espessante. Aqui já na parte final, pessoal, conforme já tinha mencionado, né, o lubrificador basicamente ele é o equipamento utilizado para fazer o processo de lubrificação, que é a introdução de uma substância lubrificante em partes, né, em peças que trabalham com movimento relativo. Nós temos a bomba graxeira. Essa bomba graxeira são várias, né, que você pode encontrar no mercado aí. Tem essa que tem o reservatório aqui em azul, né, você retira essa tampa, enche aqui com graxa, volta com essa tampa aqui, faz o processo de travamento da tampa e por meio dessa manivela aqui você consegue colocar a pressão dentro desse ambiente aqui e fazer com que essa graxa seja forçada a sair por essa mangueira. Então nós temos essa mangueira aqui que conduz a graxa até o bico lubrificador. Então hoje a gente encontra isso aí, inclusive por acionamento elétrico, bem mais fácil, pessoal, mas essa aí é muito comum de vocês encontrarem em qualquer oficina, em qualquer propriedade agrícola. Tem essa outra aqui que é o mesmo princípio de funcionamento, o diferencial é que ela é portátil, né? Na verdade a outra também só que essa aqui é mais leve. Então dá para você levar dentro da colhedora, levar dentro do trator, você consegue, né, fazer a lubrificação de alguns componentes ali, inclusive de componentes que exigem uma lubrificação mais constante, né? Então ela é mais fácil de carregar. Com relação ao bico graxeiro, nós temos também vários tipos aí no mercado. O mais comum que vocês vão encontrar é esse primeiro que está aqui, ó. Notem que ele parece um parafuso, né, com uma cabecinha aqui. Mas o que acontece? Nós temos, na verdade, aqui um componente todo vazado. Ele é oco por dentro aqui. Existe uma galeria onde nós teremos o fluxo da graxa, ok? Visando chegar até o ponto de lubrificação. Então aqui nós temos o corpo do pino graxeiro, viu pessoal? O nome correto, isso aqui é pino graxeiro. E aqui ele é vazado por dentro, né? Ele é oco. Você vai fixar esse pino graxeiro próximo à galeria de entrada da graxa. Na verdade, isso aí já vem pronto lá no equipamento, né? Mas qual que é a ideia de funcionamento? Nós vamos encaixar o bico para lubrificação aqui, ó. Então essa conformação que nós temos aqui é justamente para fazer com que o bico que faz o processo de engraxamento ele consiga se encaixar aqui. Ele encaixa e aqui tem um negócio interessante também, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui nessa extremidade, na pontinha, tem uma esfera. E essa esfera, ela está junto de uma mola, isso tudo aqui dentro do corpo do pino graxeiro, viu pessoal? A gente não consegue ver isso aí, a não ser que desmontar o pino graxeiro. Bom, deixa eu apagar aqui. Mas essa esfera aqui, ela tem a seguinte função. Você está inserindo a graxa aqui com o bico, né? A própria pressão da graxa ela vai fazer com que essa mola que está aqui internamente ela se comprima e aqui será liberado para que a graxa flua, né, da parte do meio externo para o meio interno, né, e fazer a lubrificação lá das galerias que ela deve lubrificar. Quando você retira o bico lubrificante daqui, lubrificador na verdade, a mola, né, a pressão da mola faz com que essa esfera volte a ficar presa aqui, ó, bloqueando assim o retorno da graxa. A graxa então ela só tem uma direção, ela só entra aqui por meio desse bico. Às vezes alguém que já teve contato aí com esse processo vai dizer, mas eu já vi extravasar. Realmente, se o bico ele tiver
ruim, ele estiver desgastado ou não tiver num estado bom de manutenção, pode ocorrer dessa graxa retornar aqui. Mas isso aí é um indicativo que você tem que dar manutenção ou até mesmo substituir o pino graxeiro. Aqui uma última imagem, né, uma última menção, isso aqui é um comboio de lubrificação e abastecimento. Quando você tem uma frota muito grande, uma frente de colheita, uma frente de plantio muito grande, você tem que ter um suporte bom para esse maquinário, né? Então as fazendas e demais empresas aí, elas têm buscado facilitar todo esse processo. Então esse caminhão aí, por exemplo, ele está equipado em toda a sua carreta aqui com equipamentos para lubrificação. Então, tanto de óleo, graxa, alguns podem vir também com a questão do abastecimento. Então, eles dão um suporte para o maquinário no campo, facilitando a vida dos envolvidos, né? Bom, pessoal, conforme eu já havia adiantado para vocês aí na nossa aula passada, né? Esse tema sobre lubrificantes e lubrificação é um tema mais curto, um tema mais simples. Acho que ele veio até a calhar nessa semana agora, né, que tem um recesso aí no calendário. Então, eu agradeço aí, né, o tempo de vocês e qualquer pergunta nós estaremos à disposição para resolver, né, esses questionamentos aí na nossa reunião semanal, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.